Shabbat Shalom, meus caros amigos e amigas de Sião. Nós estamos a fazer a transmissão através do YouTube, do Facebook, mas tivemos alguns imprevistos e por isso eu estou retomando a palestra sobre a Rainha Elizabeth, os 70 anos de monarquia dela e a ligação com a nação de Israel, a ligação com o povo de Israel. Estamos a abordar essa questão quando tivemos alguns imprevistos, e razão pela qual eu estou a retomar agora através deste vídeo, ok? Muito bem. Primeiro, as minhas desculpas, as desculpas dos amigos de Sião, e creio que falo pelo pastor Alexandre Dutra também, as nossas desculpas pelos imprevistos. Havia algumas dezenas de pessoas acompanhando e obrigado pela fidelidade, viu? Mesmo com todas as dificuldades, vocês permaneceram aguardando. Muito obrigado mesmo. E agora então, deixa-me retomar ou recomeçar a palestra, assim fica mais completo. Muito bem, o ponto de partida desta palestra é um questionamento. Por que a rainha da Inglaterra nunca foi a Israel? Do ponto de vista protocolar, do ponto de vista da organização da monarquia, não havia nada que impedisse a Elizabeth II de visitar Israel. Ao longo de todo o reinado dela, por sinal um reinado longo, né? 70 anos, ao longo deste reinado, a Rainha Elizabeth ela fez mais de 100 viagens oficiais. Nessas mais de 100 viagens, ela visitou mais de 43 países diferentes. E um dos poucos países que ela não foi Israel. É bom que nós saibamos e eu creio que vocês sabem disso, que a rainha da Inglaterra, ela não era só rainha da Inglaterra. Ela era rainha de um grupo de países, uma comunidade que é chamada de Commonwealth, ou Comunidade das Nações. É uma comunidade que envolve 14 países, mais o Reino Unido, que em si é formado também pela Inglaterra, pela Escócia, pelo país de Gales, e pela Irlanda do Norte. Ou seja, a rainha ela tinha responsabilidades diplomáticas perante 18 países. Por isso que ela viajava muito para atender a todas aos compromissos nesses 18 países. Um dos países que ela mais viajou, é um dos países mais importantes da Commonwealth, foi o Canadá. Para o Canadá ela viajou 27 vezes. Ao Brasil ela foi uma vez só, em 1968. E aqui em Portugal ela veio duas vezes, né? Ela veio em 1957 e depois em 1985. E para Israel, que é, digamos, o filho mais importante do Reino Unido, né? Ela foi 6 vezes para os Estados Unidos. Para os países árabes, ela visitou 16 países árabes, no mínimo 16 países árabes. Alguns deles ela visitou mais de uma vez, como os Emirados Árabes Unidos, a Turquia, Omã, foram países muçulmanos ou países árabes que ela visitou mais de uma vez. E para o Vaticano, ela foi 4 vezes. E, no entanto, nenhuma vez ela foi para Israel. Ela não fez uma viagem sequer para Israel. E não há uma explicação para isso. Há suposições, mas não explicações. Isso é uma daquelas coisas que nós podemos dizer que é um segredo que ela levou para o túmulo, né? Mas antes de falar das suposições, é preciso entender primeiro qual que era o papel da rainha. Qual era o papel da rainha?
E mais do que saber qual era o papel da rainha, é importante também nós analisarmos o contexto em que ela viveu. O que nós precisamos fazer para tentar entender as razões pelas quais ela não foi a Israel, o que nós precisamos fazer é entrar na cabeça da rainha, entre aspas aqui, né? Entrar na cabeça da rainha para tentar entender a cabeça dela. E isso não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil por quê? Em primeiro lugar, porque ela foi uma rainha muito discreta. Ela não foi uma rainha de verbalizar muito aquilo que pensava, aquilo que sentia. Ela foi muito discreta. Em segundo lugar, porque também ela não escreveu uma autobiografia. O que nós temos são biografias da rainha, mas uma narrativa na primeira pessoa nós não temos, porque ela não escreveu uma biografia. Então fica difícil nós entendermos por que é que a rainha nunca pôs os pés em Israel. Se nós formos olhar para a situação de uma forma simplista, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Primeiro, se ela podia ir e ela não foi, é porque ela não quis ir. E nesse caso, é natural, então, que nós pensemos da seguinte forma, né? Quando eu posso ir a um lugar, quando eu tenho condições de ir a esse lugar, e eu não vou para esse lugar, só tem uma explicação. É porque eu não gosto desse lugar. E o paralelo que eu traço, pessoalmente, é com a China, por exemplo. No momento, eu não vou à China porque eu não tenho recursos. Não tenho recursos financeiros para ir à China. Mas eu digo para vocês, mesmo que eu tivesse recursos financeiros, eu não iria de forma nenhuma para a China. Não há nada na China que me atraia. Agora, voltando à questão da rainha, nos 70 anos de reinado da rainha Elizabeth, ela teve dezenas de oportunidades de ir para Israel e ela simplesmente disse não. E eu até, quando estava fazendo a nossa transmissão na live dos Amigos de Sião, eu estava tentando traçar um paralelo metafórico aí. Eu diria que a rainha, tal qual Moisés, ela esteve próxima da Terra Santa, como Moisés esteve ali, Deuteronômio 34 diz isso, Moisés esteve nas portas da Terra Santa. Lá no Monte Nebo, de cima do Monte Nebo, ele pôde avistar desde de Gileade até Manassés, o local, as regiões onde morariam Naftali, Efraim. Ele chegou a ver mesmo, diz Deuteronômio 34, que ele chegou a ver Jericó e Zoar, e no entanto ele não entrou na Terra Santa. Ele não entrou porque Deus não permitiu que ele entrasse. A rainha da Inglaterra, eu diria que em 1984, por exemplo, ela visitou a Jordânia, ela chegou bem perto da Terra Prometida e mesmo assim ela não entrou em Israel. Muitos de vocês que estão vendo esse vídeo ou que estavam participando da live dos Amigos de Sião, muitos de vocês já estiveram em Israel e sabem como que a Jordânia e Israel são próximos. Inclusive ali na região onde Jesus foi batizado, quem chega até ali vê que a Jordânia está do outro lado, na outra margem, muito próximo. Nós podemos ouvir o que os jordanianos conversam do outro lado, e se eles estiverem fumando, nós sentimos o cheiro do cigarro. Ou seja, é muito pertinho mesmo. E a rainha Elizabeth, ela esteve na Jordânia, ela olhou para Israel,
ela sabia que a Terra Santa estava ali do lado e aparentemente ela não sentiu emoção nenhuma. Muito pelo contrário, quando ela estava lá, ela fez 2 comentários que ficaram registrados, 2 comentários que foram até comentários de certo modo meio tristes. Por exemplo, os jordanianos mostraram para ela um mapa ali da Judeia e da Samaria, que eles chamam de Cisjordânia, eu continuo a dizer que eu chamo aquilo de Judeia e Samaria. Eles mostraram um mapa da Judeia e da Samaria pontilhado das vilas e cidades ali habitadas por judeus e que eles chamam de colônias judaicas. E ela olhou para aquele mapa e ela balançou a cabeça assim e disse, que mapa deprimente. Esse foi um comentário que ela fez. O segundo comentário que ela fez, enquanto ela estava lá, um grupo de jatos, de caças da Força Aérea Israelense sobrevoou a região e o barulho que um caça faz quando sobrevoa é um barulho realmente muito forte. E quando os caças passaram, ela olhou para o céu e ela comentou, que assustador. Ou seja, diante da Terra Santa, a reação da rainha foi uma reação dupla. Uma de ignorância, e quando eu digo ignorância aqui, ignorância no sentido de desconhecimento, não de grosseria. Uma de ignorância, no sentido de que ela tinha um desconhecimento da realidade, e o outro sentimento foi de temor. A ignorância em relação aos territórios israelenses ali, ocupados e que ela viu no mapa, a ignorância dela eu atribuo à manipulação. São tantas as mentiras contadas sobre Israel que às vezes a nossa cabeça fica meio embaralhada mesmo. Se os jordanianos mostraram aquele mapa e induzindo a rainha a pensar que todas aquelas áreas eram territórios que estavam sendo invadidos de uma forma ilícita por conta dos judeus. Muito pelo contrário, se estudarmos a história, sabemos que Israel tem direito àquelas áreas ali. Agora, se eles fossem honestos mesmos, eles deveriam ter mostrado os assentamentos palestinos, entre aspas, aqui, os assentamentos palestinos que existem na Síria, que existem no Líbano, ali mesmo na Jordânia, e aí sim a rainha teria motivos para olhar para aquilo e dizer que situação deprimente. Mas eu disse que uma era por questão de ignorância, por desconhecimento, e a outra era por questão de temor, Evidentemente que a rainha não tinha razão nenhuma para temer fisicamente. Ela estava ali na Jordânia, que é um reino, e é um reino amistoso para com o Reino Unido. Ela estava super protegida. No lado oposto estava a nação de Israel, uma nação também amiga. A visita também ela aconteceu em 1984. Se fosse alguns anos antes, ela tinha razão para estar preocupada. Porque o mundo viveu nos anos 70 o auge do terrorismo patrocinado pelo Yasser Arafat e a OLP e organizações como Setembro Negro. Então, se fosse nos anos 70, ela teria razão para estar preocupada, para ter temor, mas não, ela estava em 1985, as coisas já começavam a se encaminhar de uma forma mais tranquila. Ela então não tinha razão para temer. E é por isso que eu só encontro a explicação numa suposição. E para entender essa suposição, é preciso que nós observemos a linha do tempo.
a linha do tempo não só do reinado, mas também da vida da rainha. Vamos pegar aqui. Quando foi que a rainha nasceu? A rainha nasceu numa data, por sinal, importante para o Brasil, 21 de abril, né? A rainha nasceu no dia 21 de abril de 1926, data do nascimento dela. Naquela época, qual era a situação do Reino Unido? Qual era a situação do mundo? Qual era a situação de Israel? 1926, ela nasce. Quando ela tinha 8 anos, a Primeira Guerra Mundial havia acabado. Naquela época, a Europa estava em reconstrução, o Império Otomano havia se extinguido e a terra de Israel ela estava sob domínio, sobre administração, eu diria, sobre administração do mandato britânico. Para entender melhor essa questão aqui, é bom nós lembrarmos que antes da Primeira Guerra Mundial, desde o ano, olha, vem de longe, viu? Desde o ano 1450, 1480, por aí, antes da Primeira Guerra Mundial, a terra de Israel ela estava no centro, na verdade, no centro do Império Otomano. Não havia, viu, uma nação, um Estado palestino independente na região. Tudo aquilo ali era Império Otomano. Só que quando termina a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano é dividido, na verdade, o Império Otomano foi praticamente fatiado. Surgiram diversas nações históricas ou não, e a terra de Israel, uma vez mais, foi chamada de Palestina. E um detalhe, viu? Não ficou independente. Ela ficou sob domínio administrativo dos britânicos. Então é uma falácia dizer que havia ali uma pátria palestina independente. É uma falácia. Agora, acontece que ali haviam também judeus, e judeus que nunca perderam a esperança de reconquistar o controle das suas terras. Eles haviam sido expulsos no ano 70 depois de Cristo, e agora, com o fim da Primeira Guerra Mundial, com a organização dos movimentos sionistas, a concretização desse sonho, a concretização das promessas bíblicas estava cada vez mais perto. Os britânicos mandavam, sim, na Terra Santa, mas havia diversos grupos judeus organizados já, e esses grupos judeus estavam lutando por duas coisas ali. Uma, eles lutavam para proteger os judeus contra os ataques dos árabes. E, em segundo lugar, eles lutavam pela independência do Estado de Israel. E esses grupos tinham nomes, eram muito bem organizados, e alguns dos grupos mais famosos era o Irgun, o Bilu, o Lei, o Haganá, Palmach, eram grupos que existiam na época. Dentro desses grupos, havia grupos moderados e havia grupos também mais radicais. E estes grupos radicais, eles faziam ataques sistemáticos às tropas britânicas. E obviamente que lá em Londres, a Elizabeth, que a essa altura era jovenzinha, a Elizabeth ela acompanhava aquelas notícias. E uma das notícias mais trágicas que ela pôde ter recebido na altura chegou até ela no dia 22 de julho
de 1946. O que aconteceu? Um dos grupos radicais, um grupo chamado Irgun, ele colocou uma bomba na cozinha do hotel King David, no hotel Rei Davi, fica ainda, esse hotel é um dos hotéis mais chiques de Jerusalém, fica ali no centro de Jerusalém. O Irgun colocou lá uma bomba, a bomba explodiu e matou dezenas de pessoas. E entre estas dezenas de pessoas mortas, 28 eram britânicos. Foi o pior ataque já realizado por um grupo judaico em todos os tempos. Dia 22 de julho de 1946. A Rainha Elizabeth, então Princesa Elizabeth, ela tinha na altura 20 anos quando ela recebeu essa notícia. E naquela altura ela já era uma veterana de guerra, viu? Porque durante a Primeira Guerra Mundial ela se envolveu na defesa da Inglaterra contra os ataques da Alemanha nazista. Agora é claro que aquela notícia daquele ataque ali no centro de Jerusalém, aquilo deve seguramente ter abalado a jovem princesa até pelo elevado número de vítimas britânicas. Muito bem, e isso evidentemente não só abalou, como deixou feridas nela. Deixou feridas, é natural que ficasse feridas. 2 anos depois, 1948, os britânicos deixam a região, os judeus conquistam a sua independência e 4 anos depois a rainha, a Elizabeth, torna-se rainha. Ela tinha, na altura, 25 anos só, uma jovem monarca, mas mesmo com 25 anos, ela já tinha uma experiência de vida que a gente pode dizer que era uma experiência bem incrível mesmo. E esta experiência passava pelos horrores que ela viu durante a Segunda Guerra Mundial. Só aqui, para vocês terem uma ideia, é bom fazer essa observação aqui, só para vocês terem uma ideia, entre setembro de 1940 até maio de 1941, nesses 8 meses, a Força Aérea Alemã ela bombardeou severamente a Grã-Bretanha. Estima-se que em torno de 2 milhões de casas foram destruídas. Esses bombardeios resultaram em 46 mil mortos. E a Elizabeth estava lá. Nesse período, a Elizabeth tinha 15 anos. A Elizabeth assistiu a tudo aquilo. A Elizabeth foi impactada por tudo aquilo. Por aqueles voos de aviões, bombardeiros que sobrevoavam Londres. Ela foi impactada por aquilo. Não tem como você tirar um trauma desse da cabeça de uma jovem. A título de, eu diria, a título de testemunho pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui uma coisa. Eu morava em Israel quando aconteceu aquele famoso episódio das Forças de Defesa de Israel entrando no navio Mavi Marmara, aquele navio turco que estava tentando entrar na faixa de Gaza. Naquela altura, eu estava morando em Israel. Eu e minha família, nós morávamos numa cidadezinha chamada Hod HaSharon, ali no centro do país. E de vez em quando, o clima estava muito tenso e de vez em quando caças passavam por cima do apartamento onde nós morávamos. Eu digo para vocês, viu? O barulho é estrondoso mesmo. Mas aquilo podia até assustar, porque eles passam repentinamente, mas aquilo não nos trazia medo. Não nos trazia medo por quê?
Primeiro que nós sabíamos que a atenção estava voltada para a faixa de Gaza estava longe, e o objetivo daqueles caças era defender o litoral ali do Mediterrâneo e não atacar onde nós estávamos. Ou seja, aquilo não nos assustava. Mas, para a jovem princesa Elizabeth, lá em Londres, o barulho dos aviões que sobrevoavam era de fato assustador. E eu entendo então, as razões pelas quais, quando ela ouviu aqueles caças israelenses passando em 1984, perdão, quando ela viu aqueles caças passando, quando ela ouviu aquele barulho, eu imagino que deve ter sido assustador para ela também. Por quê? Primeiro, porque ela tinha memórias de guerra. Segundo, ela tinha ali lembranças desagradáveis também a respeito do mandato britânico. E, em terceiro lugar, ela não tinha uma visão muito boa, ela tinha a visão do mundo a respeito dos campos de refugiados palestinos. Ou seja, era um conjunto de coisas que levaram a rainha a fazer aqueles dois comentários que ela fez. Ou seja, nós temos aqui uma série de elementos que permitem que nós entendamos um pouquinho o sentimento anti-sionista da rainha. Anti-sionista. Por isso que ela via o Estado de Israel ali na frente dela com uma certa, digamos, com uma certa frieza. Olha, pode ser que a expressão que eu estou usando aqui, anti-sionista, pode ser uma expressão um tanto exagerada. Eu não diria que a rainha fosse uma espécie de anti-sionista clássica, dessas anti-sionistas que destilam ódio a Israel mesmo. Não, eu acho que isso ela não foi. Mas podem ter certeza que sionista mesmo, ela provavelmente nunca foi. Assim, sionista como os amigos de Sião, como eu, como o Alexandre, como vocês que fazem parte dos amigos de Sião, essa visão sionista, seguramente a rainha Elizabeth II não teve. Mas, será que nós podemos dizer que ela era antissemita? Será que nós podemos dizer isso? É uma coisa difícil de afirmar, mas também é difícil de negar. Tudo o que envolve a realeza, tudo o que envolve as cerimônias onde a rainha está presente e agora onde o rei estará presente, é cercado de muito protocolo, é cercado de muitos ritos, é cercado de tanto cerimonial que nós nunca vamos saber se aquilo está sendo feito de uma forma sincera ou se ela estava só cumprindo uma formalidade protocolar, e se agora o príncipe, o rei Charles III, se ele vai estar agindo de uma forma protocolar. Nós não sabemos, porque ele está seguindo um rito. Agora, há algumas atitudes que a rainha Elizabeth II teve que mostram que ela teve gestos amistosos para com os judeus. Amistosos para com os judeus, não necessariamente para com o país dos judeus. E isso demonstra uma certa espontaneidade da parte dela. Por exemplo, os embaixadores israelenses nunca tiveram problemas para serem aceitos
pela Grã-Bretanha. Isso já aconteceu com embaixadores no Brasil, está acontecendo atualmente com o embaixador israelense no Chile. Com a rainha Elizabeth, isso nunca aconteceu. Os embaixadores que foram indicados foram creditados. Ela recebeu, ela aceitou se tornar embaixadores no Reino Unido. Outra coisa, o presidente Shimon Peres, por exemplo, e muitas outras autoridades e muitas outras figuras de expressão judaicas receberam, o Shimon Peres ele recebeu o título de cavaleiro honorário pela rainha, né? E pelo menos 2 rabinos chefes da comunidade judaica britânica também receberam títulos de nobreza. A gente poderia dizer, né? São atitudes diplomáticas, são atitudes protocolares, tudo bem, são mesmo, né? No entanto, são prerrogativas da rainha. Não depende da Câmara dos Lordes, da Câmara dos Comuns, não, são prerrogativas da rainha. Ela podia ou dizer não, ou ela podia então empurrar aquilo com a barriga, e ela não fez nenhuma coisa nem outra. Ela aceitou os embaixadores e ela declarou algumas pessoas influentes ali cavalheiros da sua majestade, né? Agora, uma das coisas que eu diria que eu acho mais interessante e também emblemáticas, né? Uma das coisas mais interessantes e emblemáticas é a relação que ela teve com a comunidade judaica britânica. Deixa-me dar um exemplo para vocês. A esposa de um dos rabinos chefes da comunidade judaica britânica, um rabino chamado Immanuel Jacobowitz. A esposa do Jacobowitz, ela tinha um título de nobreza também, ela era baronesa Jacobowitz. Ela conta que todas as vezes que eles participaram de jantares no Palácio Real, o cerimonial do palácio providenciava separadamente comidas kosher para eles. Preparava ali a comida normal para o restante do grupo, mas para o rabino-chefe, para sua esposa, ela mandava preparar comidas kosher de altíssima qualidade. E o que chama a atenção que mais do que simplesmente preparar a comida kosher, ela tinha um cuidado. Todas as vezes que o rabino-chefe almoçava no Palácio Real, não só tinha ali a comida kosher específica, como ela mandava servir em louças e com talheres novos. Louças e talheres que nunca tinham sido usados, para que a refeição fosse completamente kosher. Olha, percebam que o protocolo não manda isso, percebam que os convidados nunca exigiram isso, mas a rainha mandava proporcionar isso, providenciar isso. Isso demonstra uma atenção da rainha para com a comunidade judaica. E a baronesa Jacobowitz, ela faz uma observação interessante também. Ela diz que quando os mordomos iam servir o prato do rabino, diz que eles eram mais generosos na porção. Eles, como o brasileiro diz, né? Eles caprichavam na porção, né? Olha, se isso era uma ordem ou não da rainha, nós não sabemos, né? E talvez nunca venhamos a saber, a menos que algum cozinheiro depois escreva um livro dizendo sobre isso, né? Mas o fato é
que a comunidade judaica sempre foi muito bem tratada pela rainha da Inglaterra. É difícil dizer, então, que, da mesma forma que antisionista, fica quase claro que ela não nutria muita simpatia pela questão do Estado de Israel, mas da mesma forma que nós temos quase que essa segurança, nós temos também quase que uma segurança de que antissemita ela não era. É claro que, infelizmente, ela não só nunca foi a Israel, como ela nunca irá a Israel, né? Faleceu, não mais irá a Israel. Eu já fui várias vezes e eu sei que muitos de vocês também já foram uma ou mais vezes a Israel. Ou seja, né, nós somos mais privilegiados do que a rainha da Inglaterra, né? E se você não foi, você tem a oportunidade de ir. Vai ter agora a caravana do pastor do pastor Alexandre Dutra, caravana com o pastor Nogueira, lá de Fortaleza. Então, se você não foi, você ainda pode ter a oportunidade de ir. Agora, em relação ao príncipe Charles, Charles III, ele irá ou não para Israel? Difícil dizer, isso só o tempo dirá, né? Como príncipe, ele já foi. Agora, se como rei ele irá, não sei, né? Vamos ver se ele volta a Israel como rei. Do ponto de vista diplomático, não há nada que impeça a família real de ir para Israel. Não há nada que impeça. Aliás, diversos membros da família real já foram. O marido da rainha, o Duque de Edimburgo, ele foi. Os príncipes, o Charles, que agora é rei, e o irmão, o Edward, eles foram. E mais recentemente, o neto da rainha, que é o príncipe William, ele foi. Por sinal, ele foi o único que foi numa missão oficial mesmo, né? Então, diversos membros da família real já foram. E como o príncipe Charles, agora o rei Charles, como ele não tem os mesmos traumas da mãe, como ele não tem as mesmas lembranças ruins da mãe, é bem possível que ele esteja mais aberto a quebrar essa barreira. E pode ser que ele venha a ser o primeiro rei britânico a visitar a Terra Santa. Olha, laços com a Terra Santa não faltam, viu? Por exemplo, não sei se vocês sabem desse detalhe, mas há um protocolo envolvendo a família real britânica e os batizados. Todos os membros da família real britânica, eles são batizados com água do Rio Jordão. Normalmente, quem envia essa água para o Palácio de Buckingham, quem envia essa água é a família real jordaniana. Mas, por exemplo, no final do ano passado, eu acho que foi em novembro do ano passado, no final do ano passado, o então príncipe Charles, com a Camila, estava visitando a Jordânia, e quando voltou para a Inglaterra, ele levou 72 garrafas de água do Rio Jordão. 72 garrafas de água ele levou na bagagem. E sabe qual o objetivo dessa água? É para ser usada no batizado daquela criançada toda que tem nascido nos últimos anos ali dentro da família real.
o, o, o príncipe, os filhos do príncipe Charles com a Diana, com a Lady Di, eles foram batizados com a água do Rio Jordão. E agora está, digamos, ali na fila dos batizados, está os filhos do William, está o Art, o August, também os príncipes, né, Art e August, também estão as princesas Lilibet e a princesa Siena. Eles estão em vias de ser batizados e provavelmente o serão com as 72 garrafas d'água que foram levadas pelo então príncipe Charles. E pode ser que, quem sabe, né, quando esse estoque acabar, pode ser que o próximo a trazer a água do Rio Jordão para a Inglaterra não seja mais um príncipe, seja um rei. E para terminar, essa palestra aqui, eu diria que o rei Charles III, ele tem também uma razão especial para querer visitar Israel como rei. A avó paterna dele, a princesa Anne, ela está sepultada em Jerusalém. Ela está sepultada numa igreja em Jerusalém. Ela era de origem grega e durante a Segunda Guerra Mundial ela salvou a vida de dezenas de judeus e, além de estar sepultada em Jerusalém, ela é o único membro da família real britânica que é reconhecida, ela faz parte da lista dos justos entre as nações, lá no Museu Yad Vashem, em Jerusalém, justamente por essa atitude dela de ter salvo dezenas e dezenas de judeus quando ela era princesa residindo na Grécia. Ou seja, pode ser então que o rei queira visitar o túmulo da avó e nós vamos torcer para que isso aconteça. Vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos meses, os próximos anos, com o príncipe Charles, com a rainha consorte Camila e com a família real britânica. Ok, amados? Esta era uma ideia geral do que foi o reinado da rainha Elizabeth II e uma projeção do que pode vir com o reinado do rei Charles III. Esse vídeo vai ser disponibilizado na página dos Amigos de Sião, vai ser disponibilizado também no arquivo do YouTube dos Amigos de Sião. E se você tem alguma pergunta, porque nós nesse momento, nos encontros dos Amigos de Sião, iríamos abrir para perguntas. E se você, porventura, tem alguma pergunta sobre a rainha da Inglaterra e a sua relação com Israel, você faz o seguinte, no YouTube você coloque lá, ou então no Facebook você coloque, ou então mande para o pastor Alexandre Dutra nos grupos de WhatsApp, e ele vai postar lá no grupo dos Amigos de Sião, e eu me comprometo com vocês a responder uma a uma as perguntas que forem lançadas, ok? Ok, amados? Então, que Deus abençoe. God save the King, agora, que Deus abençoe o rei da Grã-Bretanha, e um Shabbat Shalom para todos vocês. Shabbat Shalom Leitraot. Até uma próxima oportunidade.